Abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, um texto já conhecido. Se você já é cristão aí há algum tempo, tenho certeza que em algum momento você já se deparou com esse texto, talvez você já até ouviu falar algo sobre esse texto, e hoje eu quero poder revisitá-lo e explicar algumas coisas para os irmãos, lembrar, na verdade, algumas coisas para os irmãos. Esse mês é um mês de muita coisa, né? Nós estamos, além de finalizando aqui como igreja local, campanha de missões, também o irmão citou Dia dos Pais, mês dos pais, também nós estamos finalizando o mês da juventude, na verdade, mês de agosto, onde nós como batistas, em especial, comemoramos o mês da juventude. Hoje eu quero trazer uma palavra aplicada, direcionada a você que é jovem, e entenda como jovem, né, se você está vivo, eu creio que, não é, irmã, a palavra de Deus é para nós, não existe palavra para jovem, palavra para idoso, existe palavra de Deus, pregação do Evangelho. Paulo, em alguns lugares nas suas cartas, vai dizer que nós como crentes precisamos nos lembrar do Evangelho. Ele escreve procurando lembrar aos irmãos que já receberam, fazer com que eles se lembrem do Evangelho. Então é isso que eu quero fazer com você nessa manhã, quero lembrar do Evangelho com você. E se você é jovem, aí na faixa etária dos 30 para baixo, né, você pode receber algumas aplicações de forma mais direta do que é que Paulo está falando aí, até porque Paulo está falando para um jovem, aqui no contexto de ministério pastoral, mas ainda assim um jovem, e eu creio que esta palavra, esse verso, tem muito a ensinar a mim e a você, de como nós devemos viver a nossa vida cristã, diante do nosso Deus, principalmente diante desse mundo que, como diz a palavra, já está perdido, já está condenado. Essa é a condição desse mundo, não vai mudar, e ainda assim, o nosso papel como crentes, nós cantamos aqui ser sal e luz, é procurar sanar um pouco dessa podridão que o mundo está caminhando a passos largos, sendo sal, sendo luz, e hoje sendo aí algo que esse texto também coloca diante de mim e de você, e eu quero pensar sobre ele. Você já abriu a sua Bíblia, amém? Eu leio na versão Nova Almeida atualizada, os irmãos provavelmente tem aí alguma outra, e a igreja que sempre tem acompanhado na NVT, mas independente da versão, diz assim a palavra de Deus, 1 Timóteo 4, o verso 12 apenas: ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra de Deus. Eu queria orar com você mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, ó Deus, nós estamos diante da Tua palavra lida e pedimos, ó Deus, a orientação do Teu Espírito Santo para que possamos compreendê-la através da explicação, da exposição, e que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso coração para receber, ó Deus, aquilo que vem da parte do Senhor. Ó Deus, abençoe nesse momento o pastor Leandro, que está também, ó Deus, pregando a Tua palavra ali naquele lugar, que o Senhor possa usá-lo e abrir também a mente e o coração daquela igreja para receber. Oramos assim, gratos, e oramos no nome de Jesus. Amém. O papel do jovem no reino de Deus. Mas como disse, você pode trocar o papel do adulto no reino de Deus, o papel do adolescente, até mesmo da criança, e também o papel da igreja no reino de Deus. Irmãos, eu gosto muito de falar sobre papéis, e a primeira coisa que nós pensamos, principalmente você que é jovem, quando você ouve a palavra papel, nesse contexto, a primeira coisa que vem à nossa mente é executar alguma coisa. Qual é o seu papel onde você está plantado? Qual é o seu papel no seu trabalho? Qual é o seu papel aqui nesta igreja? A primeira coisa que vem à nossa mente é produção.
Nós devemos produzir alguma coisa, precisamos estar produzindo alguma coisa. Então, sempre quando nós pensamos nisso, vem tarefas à nossa mente, algo que você executa. Isso é muito importante, executar papéis, executar tarefas, cumprir funções. Mas, irmãos, a palavra de Deus, ela sempre vai estimular algo que vem de dentro em primeiro lugar. A Bíblia fala sobre isso quando fala do pecado. A Bíblia fala sobre isso quando ela fala da nossa vida cristã. Portanto, não fala tão somente, primeiramente, de algo que nós fazemos do lado de fora. Tudo isso vai se desembocar do lado de fora, claro. A vida cristã, ela é vivida no nosso dia a dia, através também das questões práticas da nossa vida. Mas, irmãos, a palavra de Deus, ela sempre e em primeiro lugar, ela vai nos orientar a respeito de algo que nasce de dentro. Ela vai falar do nosso ser. Esse texto fala disso. Falei do pecado. A palavra de Deus, quando vai falar do pecado, ela fala que o pecado começa não em uma ação que nós praticamos, mas ele começa no coração. Ele é algo que brota do lado de dentro, então é externalizado, é praticado. Mas aquilo que aconteceu do lado de dentro continua sendo pecado. Da mesma forma quando o assunto é vida cristã. Nós não mostramos a nossa vida cristã primariamente somente com as nossas práticas, com as nossas ações, mas nós a mostramos também, isso nasce dentro do nosso coração, do nosso ser. Esse texto que está diante de mim, de você, fala sobre isso, porque Paulo está falando de algo que Timóteo, ele precisa ser, para que em sendo, depois ele passe a fazer, a exercer os seus papéis, as suas funções, ali naquela igreja. E eu e você, nós somos desafiados a viver da mesma forma, olhar para dentro, olhar para o nosso ser, olhar para cada um de nós e nos perguntar quem nós somos. Quem nós somos? Irmão, eu desafio a você a fazer essa pergunta para você mesmo. Faça aí agora. Quem você é? Se eu chegasse diante de você e te perguntasse, meu irmão, quem é você? O que é que você me responderia? Você vai ver que essa é uma das perguntas mais difíceis que o ser humano tem a responder para si mesmo. Quando o ser humano se depara com aquilo que se é, com o ser, com aquilo que há dentro, irmãos, há uma grande dificuldade de entendermos isso. Por exemplo, você poderia dizer o seguinte: eu sou Fernando. Tem algum Fernando aqui? Ah, tem um Fernando. Eu sou o Fernando. Não, meu irmão, esse é o seu nome. Não, eu sou o Fernando que moro na rua fulano de tal. Não, esse é o seu endereço. Ah, não, eu faço isso e aquilo no meu trabalho. Não, essa é a sua função lá nesse determinado local. Quem é você? Já parou para pensar nisso? O que você responderia se te perguntasse a todo tempo, quem é você? Irmão, não tem como você responder essa pergunta se você, pelo menos da forma correta, se você não olhar para dentro, para a essência, para aquilo que está no seu interior, para as suas intenções, aquilo que move as suas ações. A palavra de Deus nos incentiva a pensarmos, irmos além das ações, mas a olhar para o nosso interior. Paulo está falando disso para o seu filho na fé, Timóteo. Timóteo, além de ir para aquela igreja, para aquele local e fazer muitas coisas, você deve olhar para dentro de você, perceber quem você é, para que, conhecendo você, você possa executar as suas tarefas, as suas funções de forma mais saudável, de forma mais correta. Esse é o incentivo para mim e para você nessa manhã. Quando nós olhamos para isso, irmãos, nós percebemos que muitas igrejas, crentes, vamos trazer para o nosso pessoal, nós temos a cada dia negligenciado o nosso ser. E se você olhar para a palavra de Deus, a resposta que você deve dar para essa pergunta é só uma: servo de Deus. Isso é o que nós somos. Amém ou não? Você é servo de Deus, discípulo de Jesus Cristo.
Essa é a sua essência. Isso é o que está dentro do seu coração, no seu interior, no seu íntimo. Tudo que você vier a praticar, deve partir desse ponto de partida, servo de Deus. As suas ações devem girar em torno disso. As suas falas devem girar em torno disso. Tudo na sua vida, no campo prático, do lado de fora, deve brotar desse ponto de partida. Eu sou um servo de Deus. Eu sou um discípulo de Jesus. Ainda o pecado habita no meu coração também, mas nós não podemos nos caracterizar por isso. Você que é nova criatura, o Espírito Santo de Deus habita em você e Ele move o seu coração, Ele pende o seu coração para as coisas do Espírito, assim como nós já cantamos e lemos aqui também. Então, irmãos, quem você é? Servo de Deus, discípulo de Jesus. Norteie a sua vida a partir disso. Tudo que você for fazer, faça a partir disso. Mas quando nós olhamos para essa realidade e olhamos também para o mundo à nossa volta, nós percebemos, irmãos, infelizmente, que muitos crentes têm negligenciado esse papel, essa realidade, negligenciado o ser, e por causa disso têm perdido a sua identidade. Paulo também aqui está falando de identidade, a identidade do crente. Irmãos, isso é muito mais sério, muito mais profundo, porque Paulo não só está falando da sua identidade como discípulo, Paulo está falando também da identidade do próprio Deus, porque quando nós formos meditar aqui nas questões mais práticas, você vai ver que tudo isso que Paulo exige de Timóteo, e que a palavra de Deus exige para mim e para você hoje, é aquilo que Deus é, e também a forma de como Deus age para com a nossa vida, a igreja. Não é nada diferente disso. Deus, Ele não exige de mim, de você, menos do que aquilo que Ele mesmo exerce para comigo e com você. O nosso relacionamento com Deus e também com as pessoas é exatamente o mesmo relacionamento que Deus exerce para conosco. É o mesmo. Então, quando Paulo pede isso aqui a Timóteo, a palavra de Deus pede isso aqui para mim e para você, é porque Deus trata cada um de nós dessa forma. Ele vive, se poderíamos assim dizer, exatamente dessa forma. Então nós somos chamados a ser exemplos, porque nós temos o maior exemplo que é o próprio Deus. Deus, Ele age, vive dessa forma, Ele é tudo isso. Ele deseja, no mínimo, que eu e você nós também vivamos exatamente dessa mesma maneira. Mas, irmãos, quando se perde isso, você não só perde a sua identidade como cristão, mas você também está descaracterizando, por assim dizer, a imagem do próprio Deus. Nós cantamos aqui que nós vamos mostrar Jesus para o nosso irmão através de nós, e vamos receber também Jesus através da vida do nosso irmão. Agora, se eu perco a minha identidade, como eu vou fazer isso? Se a igreja perde a sua identidade, aquilo que se é, como nós vamos mostrar que somos um povo de Deus e temos o Espírito Santo de Deus habitando nas nossas vidas, guiando as nossas ações, as nossas atitudes? Então, muitos têm negligenciado tudo isso, infelizmente. Irmãos, quando nós olhamos para a maioria das igrejas, as que vão surgindo, tiro aqui um pouco das históricas, nós percebemos isso de forma muito clara e em massa, esse negligenciar da essência, da identidade. E você olha para muitas igrejas e para muitos crentes até de forma individual, e você vê que se é muitas coisas, menos aquilo que a palavra de Deus exige que se seja. Você vê muitas identidades na vida de muitos, menos aquilo que a palavra de Deus exige do crente. Isso é uma grande tragédia, porque, como disse, você não só está se descaracterizando, mas você também, de alguma forma, em alguma medida, está também descaracterizando a imagem de Deus para as outras pessoas. É por isso que Paulo vai falar essa palavrinha: olha, não deixe que os outros desprezem você. A gente não deixa isso acontecer quando a gente briga por causa do Evangelho, quando a gente discute por causa de questões teológicas, não. Como que a gente defende o Evangelho?
e impede que as pessoas nos desprezem como crentes, como os jovens, irmão, sendo exemplo. E o exemplo, quando você vai parar para pensar, se você, por exemplo, olhar para o seu dicionário Aurélio, você vai ver que exemplo, ele é algo que é de dentro, porque é algo ou alguém a ser imitado, é algo ou alguém a ser copiado, a ser modelado. Não, eu preciso olhar para essa pessoa e seguir os passos dela. Um dia, ouvindo dois pastores conversar, e um disse assim para o outro: rapaz, eu não tenho coragem de falar o que Paulo falou, de olhar para ele, que olhando para ele a igreja iria estar olhando para Cristo. Eu não tenho coragem de falar um negócio desse. Aí um outro pastor, um terceiro, que estava de fora, ouvindo também a conversa, disse: por que não? Por que você não tem coragem de falar igual Paulo? Olha, pode olhar para mim, e você pode me imitar, porque me imitando, você estará imitando o próprio Cristo. Por que você não tem coragem de falar um negócio desse? Aí o pastor perguntou: você não é crente? Você não é servo de Deus? Irmãos, olha a ousadia que a palavra de Deus nos encoraja a falar para o mundo: olha para mim. Olhando para mim, você vai estar olhando para o próprio Cristo. Seguindo os meus passos, você vai estar seguindo os passos do próprio Cristo. Irmãos, eu não sei você, mas eu acho isso sério demais, de uma responsabilidade muito grande. Dizer que somos embaixadores de Cristo, dizer que somos servos dele, discípulos dele, irmãos, isso é maravilhoso, mas também muito desafiador. E a palavra de Deus hoje, ela nos mostra esse desafio, o tamanho dele. E eu quero encorajar cada um de vocês aqui, e também principalmente os jovens, a olhar para esse texto, olhar para a sua vida, e perceber se você está sendo exemplo onde você está plantado, onde você coloca a planta dos seus pés, no seu trabalho, na sua faculdade. Essa é uma igreja que tem muitos jovens, glória a Deus por isso, e nós como jovens, onde nós estivermos, nós precisamos ser exemplo, Isso é o que nós precisamos ser, dentre muitas outras coisas. Agora, Paulo também olha para o campo prático, ele nos dá algumas orientações de como nós podemos exercer tudo isso. E é sobre isso que eu quero pensar com você nessa manhã. Por isso que eu gostaria que você olhasse para o seu texto. E nós vamos perceber então como Paulo nos orienta a sermos exemplo. Irmãos, uma coisa que nós precisamos olhar é para esse mundo que nós estamos vivendo hoje, que é um mundo onde nós, como seres humanos, somos incentivados a cada dia a nos mostrarmos. Nós vivemos hoje num mundo de Instagram, no mundo de Facebook e tantas outras plataformas onde nós temos a oportunidade de mostrar quem nós somos em alguma medida, onde nós temos a oportunidade de propagar algumas coisas. E quando se olha sobretudo para a juventude cristã, irmãos, isso me causa um certo receio e até uma certa tristeza, porque, irmãos, é curioso, tem gente que só consegue postar comida no Instagram. Conhece aquele crente que não sabe postar nada mais a não ser comida? E às vezes a gente até peca, né? Porque é um negócio gostoso que esse povo posta, uns pratos bonitos, fitness, tem nada a ver comigo. Mas irmãos, é interessante notar que nós temos aí algumas ferramentas poderosíssimas para expressar aquilo que nós somos interiormente. Nós temos a oportunidade de mostrar quem nós somos de fato e de verdade, servos de Deus, discípulos de Jesus. Pastor Venâncio estará aqui hoje à noite, e seguindo um jovem da igreja dele, depois que eu conheci a igreja na nossa convenção, esse jovem então chegou no seu stories e postou o seguinte: a partir de hoje, eu vou postar todo dia uma mensagem do Evangelho aqui nos stories, para que você possa conhecer o Deus que eu sirvo, para que você possa ver a fé, para que você possa conhecer o Deus Todo-Poderoso. E dizia esse jovem no seu testemunho ali, que ele nunca fez isso, e tinha muita vergonha e muito medo sobre tudo, porque ele não sabia falar,
não sabia se comunicar, e era até um pesar para a vida dele, porque ele dizia: olha, eu consigo falar de muitos assuntos, mas quando o assunto é propagar o Evangelho, eu sou muito tímido, não consigo expressar da forma correta. Mesmo assim, vou usar isso aqui para todo dia trazer uma mensagem para você. E eu fui no privado dele e dei os parabéns. Parabéns, meu irmão, porque você está contribuindo um pouco mais para o avanço do Evangelho e, sobretudo, mostrando quem você é. Porque, irmãos, jovens, nós temos muito mais a mostrar do que a nossa rotina, do que o nosso dia a dia. Nós temos muito mais a influenciar as outras pessoas, os outros jovens, do que tão somente mostrando a nossa vida no nosso dia a dia. Aquilo que nós fazemos, que muitas vezes não vão contribuir em nada para a vida de outras pessoas. E o nosso papel é esse: contribuir para com a vida de outras pessoas, porque se você olha mais uma vez para o dicionário Aurélio, e veja lá a palavra exemplo, você vai ver que é algo que pode ser imitado, mas não só isso, algo que pode ser tirado alguma coisa de proveito. É alguém que você pode olhar e você pode aprender alguma coisa de proveitoso, de útil. Aí aqui já começam as reflexões para cada um de nós. Será que em olhando para a nossa vida, seja através de qual plataforma for, será que as pessoas podem aprender alguma coisa de útil? Porque aprender alguma coisa, certamente elas vão. Será que isso vai contribuir para com a vida delas? Sobretudo, para que elas conheçam o Deus verdadeiro? Irmãos, essa reflexão fica para nós. Você que é de Instagram, eu também sou. E eu vejo aqui muitos jovens que eu sigo, e o Instagram é uma bênção, mas tem muitos outros que não sei se é daqui, acho que não tem nenhum, e glória a Deus se não tiver, mas infelizmente, irmãos, nós temos caído nesse erro, principalmente como jovens. Então eu quero colocar aqui algumas coisas práticas que esse texto nos dá, de como nós podemos exercer e ser um exemplo para as outras pessoas. Você certamente já meditou sobre isso, mas olha para a sua Bíblia. A primeira coisa que Paulo coloca aí é a questão da palavra. Olha, jovem, crente, servo do Senhor, você deve ser exemplo na palavra. Paulo aqui, ele está falando de uma coisa principalmente, que é a maneira de falar. É sobre isso que Paulo está falando aqui nesse texto, quando ele coloca palavra. Muitos concordam, é verdade, que Paulo também esteja falando aqui de pregar o Evangelho por causa do contexto de Timóteo. Ele está indo assumir uma igreja. Mas, irmãos, quando você traduz esse termo nesse local, o que tem aqui é maneira de falar, formas de se comunicar e até mesmo de tratar outras pessoas, de conversar. É sobre isso que Paulo está falando aqui. E eu e você, nós precisamos, mais uma vez, meditar sobre isso. Porque, irmãos, se tem uma maneira que nós podemos mostrar que nós somos servos de Deus, é através da nossa forma de falar. E aqui eu não falo de uma linguagem culta, não é nada disso. Paulo está falando aqui da nossa maneira de falar, se é profana ou se condiz com aquilo que nós professamos. Fé cristã, um Deus vivo e verdadeiro. Paulo está falando do nosso linguajar diante das outras pessoas, de qualquer pessoa. Como nós temos falado, porque muitas vezes nós usamos a nossa boca, a nossa língua. Tiago também vai falar sobre isso. Irmãos, não para bem dizer, não para ser bênção, mas muitas vezes nós usamos a nossa boca como maldição na vida de muitas pessoas. Isso aqui é algo muito perigoso, porque tem um texto na palavra de Deus, Provérbios capítulo 18, verso 21, que vai dizer o seguinte: a morte e a vida estão no poder da onde? Quem sabe? Da língua. Agora, o fruto que você vai colher depende da forma que você usa a sua língua. Esse texto ele foi distorcido, ele tem sido distorcido, melhor dizendo, desde o século 18. E eu vou explicar um pouco disso para você. Mas aqui, esse texto fala de algo que sai da nossa boca. A forma como nós falamos, a forma como você fala, jovem,
pode gerar vida ou morte na vida das outras pessoas. Por isso nós precisamos prestar muita atenção na maneira como nós estamos falando, o que sai da nossa boca, que tipo de conteúdo sai da nossa boca. E é curioso perceber na nossa geração que em muitos casos, infelizmente, irmãos, você olha para o linguajar de um crente, olha para o linguajar de um ímpio e você não vê nenhuma diferença. Principalmente a juventude, que a nossa tendência é nos enquadrarmos, é fazer parte daquele grupo ou daquele outro, é ser aceito em determinados locais, por determinados grupos, e em prol disso nós negligenciamos aquilo que nós somos, servos do Senhor. Portanto temos uma maneira de falar, de nos expressar, e a gente abandona tudo isso, e nós então nos igualamos ao mundo, enquanto a palavra de Deus ela exige de nós, por boca de Paulo, que nós não podemos nos encaixar, nós não podemos nos enquadrar nesse mundo em nenhum aspecto dele. Jesus, no seu Sermão do Monte, diz sim que nós nos relacionamos com o mundo, mas a fim de transformá-lo. Mas nos encaixar nele, não é essa a orientação. E o que nós vemos muitas vezes é exatamente o contrário. Na igreja, no contexto religioso, o jovem tem um linguajar, e muitas vezes lá fora ele tem outro totalmente diferente. Na maneira de falar, ser exemplo. Hoje nós estamos vivendo dias onde todo mundo fala o que quer, e além disso, fala da maneira que quer. Infelizmente, muitos jovens, a igreja tem também entrado nessa. Ah não, lá fora eu posso viver a minha vida do jeito que eu quiser. Aqui dentro é outro contexto. E a gente faz uma diferenciação entre a nossa vida cotidiana lá fora e a nossa vida religiosa. Não há diferença, irmãos. Não há diferença. Nós somos desafiados a viver a fé cristã em todos os contextos onde nós estivermos. Todos. Nós devemos então prestar muita atenção nisso, porque a palavra de Deus ela nos orienta. Efésios capítulo 4, verso 29 vai dizer: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Olha só o desafio, o seu papel como jovem é ser exemplo no falar, e que o seu falar possa gerar vida ao invés de morte, que o seu falar possa gerar graça ao invés de destruição, que o seu falar possa gerar muitas coisas boas na vida daqueles que te ouvem. Esse é o nosso desafio. Paulo também vai falar que nós devemos ser exemplo na conduta. E conduta é algo interessante, porque Paulo está falando de comportamento. E nós podemos olhar para a vida do próprio Paulo e percebermos esse exemplo de mudança de comportamento, de nova criatura. Paulo está falando disso. Diz Paulo que ele foi um crente e ele foi transformado por Jesus. E isso gerou, além de uma mudança interna em todos os seus conceitos, uma mudança para a vida prática. E uma mudança muito drástica, muito visível, a tal ponto de que ele estava indo para uma cidade matar cristãos. Chegou naquela mesma cidade como evangelista, como um pregador da palavra. Tanto que aqueles irmãos ficaram com medo de Paulo, porque sabia que ele estava indo ali para matar, para perseguir. Agora chega como um evangelizador, alguém que está ali para apresentar o Deus vivo e verdadeiro. Olha a mudança de comportamento, mas isso nasceu dentro. E Paulo então estava mostrando isso. Gálatas capítulo 1, verso 13, você percebe como Paulo agia. E diz ele: porque vocês ouviram qual foi no passado. Preste atenção nisso. O meu modo de agir no judaísmo, de forma violenta, eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. Paulo está mostrando algo que ele era. E depois, aqui mesmo em Timóteo, Paulo vai mostrar aquilo que foi gerado no coração dele: fé, consciência cristã.
e isso mudou toda a sua rotina, isso mudou todas as suas práticas, mudou toda a sua vida. 1 Timóteo 1,13, a mim que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, e fiz isso porque não tinha fé no meu coração, fiz isso porque eu era um incrédulo, não sou mais assim. Paulo está falando de uma mudança de comportamento. Jovem, a reflexão para mim e para você nessa manhã é a seguinte: olhando para a sua vida passada, mesmo você que já cresceu dentro de uma igreja evangélica assim como eu, talvez isso é mais difícil para nós nesse contexto, porque você talvez diga, pastor, mas eu nunca tive uma vida mundana, por assim dizer, cresci dentro da igreja. Como você pode aplicar isso aqui? Existe um crescimento na sua vida cristã? Há alguns degraus que você já alcançou. Você tem subido na vida cristã, na fé cristã? Esse é o desafio. Mas irmãos, existe uma diferença no seu comportamento quando você dizia não ser um crente e hoje, quando você diz que é um servo de Jesus. Existe alguma diferença no comportamento, no trato para com as outras pessoas? Muitas vezes a gente olha para isso aqui e olha para os jovens e a gente vê os adultos. Os jovens precisam mudar o seu comportamento. Mas irmãos, muitas vezes nós não nos comportamos bem dentro da nossa casa, no nosso casamento, para com a nossa família, usando a questão da palavra. Muitas vezes o nosso linguajar no contexto familiar, ele não é tão saudável assim. Então, insisto, isso aqui não é só para jovem. A palavra de Deus é para cada um de nós, porque a gente trata mal o outro. Nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos. Quantas vezes nós falamos de forma indevida, agimos de forma indevida também. Mas o desafio é o seguinte: olha, quando o seu filho olhar para você, quando a sua esposa olhar para você, quando o seu marido olhar para você, quando quem quer que seja olhar para você, precisa ver em você alguém que possa ser imitado, mais que isso, alguém que se possa ver e aprender alguma coisa de útil, saudável. Isso deve estar no coração, jovem, isso deve estar dentro de você, para que você possa externalizar isso de forma saudável. Então, esse é o desafio. Mas Paulo, ele nos ensina ainda mais a ser exemplo no amor. E aqui, quando nós falamos de amor, na maioria das vezes, quando esse termo, em especial no Novo Testamento, ele aparece, não está falando de um sentimentalismo, não está falando de um amor verborrágico, algo que tão somente sai da boca. Como disse, o maior exemplo é o próprio Deus. E você não vê o próprio Deus falando que ama as pessoas, pelo menos em grande escala. Você não vê isso. O que você vê é a prova do amor de Deus. É aquilo que é palpável, que é visível. Então, quando a Bíblia exige de mim e de você amor, está falando principalmente do amor ao próximo, e está falando de algo que se possa ver, que se possa pegar. Você diz que ama, sim, eu amo, está certo, me leva lá. Onde o seu amor é desencadeado, onde o seu amor é finalizado, por assim dizer, onde eu posso ver o seu amor sendo desenvolvido, eu vejo você falar, eu ouço você falar que ama, mas cadê esse amor? A palavra de Deus, ela exige isso de mim e de você. João 13, o verso 34 diz assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Agora, nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amar uns aos outros. Irmãos, dentre outras coisas, uma das maneiras de mostrar que somos crentes e de verdades é através do amor. Mas como disse, não é esse amor no campo sentimental, não, é no campo material, no campo físico, é na prática. Como nós temos amado as outras pessoas, os incrédulos,
João 3,16, um texto muito decorado, e esse é o problema do texto decorado, a gente acha que não podemos aprender mais nada com ele, porque a gente já sabe de cor, a gente consegue falar de trás para frente, se for necessário, mas em João 3,16, você percebe e vê de forma visível qual é o amor de Deus, como é o amor de Deus. Diz o texto que, porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Fez o quê? Deu, só isso. Deu. Prática. É vida na vida. É dispensar até uma outra pessoa alguma coisa. No caso de Deus, foi o seu próprio filho. No seu caso, é o quê? O que as outras pessoas, elas recebem do amor que você diz ter por elas. Esse é o desafio, jovem. Amar o indiferente. Amar aquele que é diferente. Amar aquele que é contrário. Como nós podemos fazer isso? Tão somente fazendo algo por eles. Porque o amor, ele não depende de questões afetivas. O mandamento não é para que eu e você nós temos simpatia, empatia por as outras pessoas, não. O mandamento é para amar. O relacionamento, certamente, ele envolve sim essas questões de afeição. É aquele negócio, né? Ah não, o meu santo bateu com o santo dele, então a gente se relaciona, a gente vira amigo. Amor não depende de nada disso. Amor é você ir lá e fazer alguma coisa em prol de alguém. E aqui você pode olhar para as necessidades que as pessoas elas têm, e você pode procurar sanar um pouco dessas necessidades, amando, dispensando amor, vivenciando o amor de Deus na vida das outras pessoas, porque o amor de Deus não é esse sentimentalismo. Muitas vezes, irmãos, em muitas canções, hoje na nossa atualidade, existe esse amor que é tão somente no campo abstrato. E você sequer vê muitas músicas que falam de amor para com o próprio Deus, citando sequer o nome de Deus. É interessante isso, e você tem que meio que descobrir que aquela música está falando de Deus, e está dizendo de um amor que nós sentimos por Ele, porque pode ser por qualquer outra coisa. Mas quando você olha para a Bíblia, você percebe que amor é algo prático. Você vai lá e faz, independente. Você vai lá e pratica. Você vai lá e dispensa. Porque foi isso que Deus fez por mim e por você. Aí eu pergunto, irmão, se Deus fosse olhar para você, Deus teria algum motivo para amar você da forma que amou? Se Deus fosse olhar para os seus méritos, olhar para as suas ações, até mesmo para com Ele, Deus teria amado você da forma que amou? Isso mostra que o amor, ele é independente, até mesmo das ações das outras pessoas para conosco. Não importa. Amor é para ser praticado. Paulo orienta isso a mim e a você nessa manhã. O amor é o que está por detrás do tratamento de Deus pela humanidade. E é o que deve estar por detrás do nosso tratamento para com as outras pessoas. Tudo que Deus faz, e da maneira como faz, por mais que nós não entendamos isso, Ele faz com amor, e por causa do amor que Ele é. E dentro do amor dEle cabe justiça, cabe julgamento, cabe até mesmo condenação. Complicado isso, difícil isso. Amor. Outra coisa, fé. Outra forma de ser exemplo para os demais é através da nossa fé. Irmãos, quando a gente fala de fé, a gente poderia falar de um monte de coisa, porque fé também é algo que está muito no campo abstrato para muitas pessoas. Nesse campo, sabe, imaginário, tão somente. Para muitos, fé é algo somente uma força do pensamento, um pensamento positivo. Quero falar sobre isso com você. Mas a fé, ela também está ligado principalmente ao campo prático. E eu quero pensar sobre isso com você. O texto melhor que nós temos, que define a fé de forma mais prática, é Hebreus 11, verso 1.
E agora eu leio na Nova Versão Transformadora que diz: a fé mostra, olha só, campo prático, visível, mostra a realidade daquilo que esperamos, está falando de futuro. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Tem uma definição de fé que eu gosto muito, que diz o seguinte: fé é a certeza no presente de que o futuro já está pronto, e por causa disso, ele já é celebrado como se passado fosse. Repito, fé é a certeza no presente de que o futuro já está pronto, e por causa dessa certeza, você já celebra como se já tivesse acontecido. Irmão, é satisfatório quando você recebe algo que você estava esperando. É ou não é verdade? Aquilo passou, mas você celebra porque aconteceu. Essa é uma definição de fé. É você hoje celebrar algo que já está pronto. Agora olha só que coisa interessante. Uma outra coisa que nós podemos dizer ao falar de fé é a maneira de como nós temos para exercer a nossa fé. Porque, como disse, muitas vezes a fé ela está num campo abstrato. Muitos não tratam a fé como algo visível. E sempre quando eu falo de fé, eu gosto de fazer uma pequena brincadeira, e queria fazer com você. Mateus capítulo 15 vai mostrar um episódio também muito conhecido. A mulher cananeia que tinha uma filha doente, endemoniada. E ela então ouviu dizer que Jesus iria passar ali na sua cidade. E ela, ao ouvir isso, ela creu. Ela acreditou que Jesus é quem diziam que ele era. E ela então pensou: se esse homem é quem dizem que ele é, então ele pode fazer isso por mim. E a fé foi gerada no coração dela em prol de alguma coisa. E diz o texto que ela insistiu. Diz o texto que ela foi ao encontro de Jesus e, a despeito do tratamento de Jesus duro, ela continuou crendo, exercendo a sua fé, perseverando. Tem um livro aqui comigo, essa igreja é uma igreja que gosta de ler, que eu sei. Graça Transformadora. É um sermão famoso de Charles Spurgeon. Você conhece Charles Spurgeon, né? Você é batista. São vários sermões dele aqui. Você acredita que esse livro pode ser seu? É seu. Eu trouxe para você. Você gostaria de ganhar esse livro? Quem gostaria de ganhar esse livro? Muita gente. Quem dos que gostariam acreditam que pode ganhar esse livro? Já diminuiu. A gente vai vendo a fé sendo exercida. Então, você que gosta de entender mais sobre a graça, isso que Deus usou para te salvar, diz a palavra que até os meios de graça já estavam predestinados por Deus. Está aqui uma forma de você se aprofundar de forma pastoral, devocional. Então, para você que acredita que pode ganhar esse livro, é seu. Irmãos, deixa eu falar um negócio. Ele já estava levantando. Quando eu apresentei o livro, ele já... Irmãos, muitas vezes, isso é fé. Já pensou se aquela mulher tivesse desistido no primeiro não de Jesus? Já pensou se muitas vezes você não caminhasse em direção àquilo que você diz esperar? Agora, o que eu quero chamar a sua atenção com isso, é porque muitas vezes nós podemos estar confundindo fé com pensamento positivo, com positivismo, e muitas vezes ainda mais como um determinismo. Olhamos para essas coisas e dizemos: eu tenho fé. Tudo isso aconteceu no começo do século XIX, olhando para aquele texto de Provérbios que nós acabamos de ler há pouco. O poder da morte, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza come do seu fruto. Um professor, Phineas Kimby, olhando para esse texto, ele então disse o seguinte: não,
depende daquilo que eu falar. Então eu só vou falar coisas boas. Só vou proferir palavras boas, pensamentos bons. E isso vai me acontecer. E ele criou então um movimento chamado o Novo Pensamento. No mesmo ano, ano de 1866, ele criou isso. Mary Baker, seguindo seus passos, criou Ciências Cristãs. Ciências Cristãs ensina até hoje a mesma coisa com um acréscimo. Além de somente professar coisas boas, não vamos pensar naquilo que é ruim. Não vamos professar coisas ruins e nada de ruim vai acontecer. Aí, tudo isso era lá fora. Depois isso passa para dentro da igreja, infelizmente por um pastor batista americano, pastor Essex Kenyon. Foi o primeiro pastor a pregar e a escrever sobre isso. Ele então traz tudo isso como positivismo, pensamento positivo, tudo visão iluminista. Aí depois isso vem para o Brasil. Pastor Kenneth Reagan traz tudo isso para o Brasil através de um movimento que talvez você conheça, Palavra da Fé. Está aí nas mídias, você pode pesquisar. Palavra da Fé. O que é isso? Pensamento iluminista dentro da igreja. Um positivismo agora dentro da igreja. E diz o movimento Palavra da Fé, aquilo que você determinar, logo isso acontecerá. E tudo isso, vindo junto, pensamento positivo, só pensa em coisas boas, irmãos. E só isso vai te acontecer. Não pense em coisas ruins, e coisas ruins não vão te acontecer. Pergunto, crente, existem coisas ruins acontecendo na sua vida? Sim ou não? Furada, irmão, furada. Positivismo é furada, não entra nessa. Então, muitas vezes a gente confunde tudo isso com fé. E o que é fé? À luz da palavra de Deus. É quando você espera e olha para a coisa certa. Diz um pastor que nós devemos sempre fazer da coisa principal a coisa principal. E quando se fala de fé, a coisa principal é a nossa esperança vindoura. Porque tudo mais nessa terra, mesmo que você as espere, pode acontecer ou não. Pode acontecer ou não. Então, não depende, por assim dizer, de você pensar muito nisso. Ou até mesmo de você querer muito isso, porque diz a palavra, em se falando na oração, que nós nem sequer sabemos pedir, sabemos orar. Então quem é que garante que aquilo que você está querendo, somente pelo fato de que seja uma necessidade, ou que seja um gosto seu, isso é algo bom para a sua vida? Ninguém garante. Por isso pode acontecer ou não. Quando nós ouvimos a palavra de Deus falar de fé, irmão, está falando da nossa esperança vindoura. O futuro que já está pronto é o nosso futuro celestial. Não é aquele emprego, não é aquela namorada, não é aquele carro, não é coisas no campo material, porque isso pode acontecer ou não. Está falando de esperança futura. Paulo diz, se eu e você, crente, nós olhamos, esperamos, ou seja, se a nossa fé, se a nossa esperança está somente nas coisas terrenas, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Todos os homens. Por isso, fé, ela é num campo espiritual, e isso é mostrado através das suas práticas, como? Olha só, quando as pessoas se aproximam de você, quando elas ouvem você falar, elas percebem que você espera algo além dessa vida? Elas veem isso em você? Espera, esse rapaz é um diferente. Parece que ele não pensa só em angariar, em levantar fundos, em conseguir o melhor emprego. Parece que ele pensa em algo além disso. Tudo isso é muito saudável, busque isso. Mas que isso não seja a esperança do seu dia a dia, porque isso um dia vai passar e pode nem chegar.
Mas aquilo que já está pronto é o futuro celestial. Então, quando você olhar para aquela definição de fé que eu te dei, pense no seguinte: a fé é a esperança que o futuro celestial já está pronto. E isso não vai mudar. Glória a Deus, irmãos. Não vai mudar. Nada pode arrancar isso de mim, de você. Já está pronto. É só questão de tempo e literalmente. Tenha fé. Por fim, na pureza. Paulo vai finalizar essa parte da sua orientação a Timóteo falando da pureza de vida. E pureza de vida é algo muito interessante. Isso aqui eu aprendi com o pastor de vocês. Eu aprendi isso com o pastor Leandro há muito tempo, mais de 5 anos atrás. O que é pureza de vida? Se você é desse tempo, você vai se lembrar disso. Porque pureza de vida significa sinceridade. Isso é pureza. Sinceridade significa não ter um coração dividido. Sinceridade não é você falar o que pensa. Não é você, como jovem, discutir e falar o que der na telha. Não é isso. Sinceridade é você não ter o coração dividido. Aí você aplica isso em todas as áreas da sua vida. O que você deve falar ou não, porque disse a palavra que é dependendo da necessidade, as palavras devem ou não sair da nossa boca. No nosso trato, na nossa conduta, não ter um coração dividido. Isso é sinceridade, isso é pureza de vida. Jesus vai dizer que os puros, os sinceros, eles são bem-aventurados. O mundo à nossa volta, irmãos, principalmente para nós que somos jovens, tem colocado sobre nós uma prateleira, uma vitrine, de muitas coisas. E para que existe isso? Somente para dividir o nosso coração. Só. E achar uma brecha para que Satanás possa entrar e fazer o estrago. Costumo dizer, Satanás não pede mais nada, a não ser uma brecha. Você não precisa se esforçar muito. Então, diante das propostas, diante das vitrines mundanas, a palavra de Deus requer sinceridade de mim e de você. Ela requer, sabe o quê? Uma conversão genuína. Por isso eu insisto, irmãos, se isso não estiver dentro, você não vai conseguir chegar diante de Deus e ser sincero. Você vai chegar diante de Deus com o coração totalmente dividido. E tem uma palavra que diz que se Deus, Ele não pode ter tudo de você, então Ele não espera nada. Ou é tudo ou nada. Você que é casado aqui não espera nada que seja menos do que tudo da sua esposa, do seu marido. Da mesma forma Deus age para conosco. Deus não espera de mim e de você nada que seja menos do que tudo. A matemática de Deus é simples, ou tudo ou nada. Ou nós temos um coração sincero, puro, reto, que escolhe somente a Deus, irmãos, ou nós vamos sofrer os ataques malignos o tempo inteiro. E qual é a oração que você pode fazer para o próprio Deus, uma vez que ainda, infelizmente, a natureza pecaminosa habita no seu coração? Irmãos, é a oração que o salmista nos ensina: dá-me, ensina o meu coração a temer somente o teu nome. Sempre quando você chegar diante de uma proposta mundana, Senhor, que eu tema somente ao Senhor, que o meu coração possa pender para as tuas coisas. Porque, irmãos, não é pecado o pecado ser apresentado para você. Pecado você comete quando você começa a flertar com ele e achar, não, a qualquer hora eu largo esse negócio. Esse foi o problema de Sansão. Ele achava que estava perto de Deus. Certamente eu vou me levantar, como sempre faço, sempre fiz, e vou vencer. Mas ele não contava que o seu relacionamento com Deus estava totalmente já defasado, dividido.
Muitas vezes nós temos isso. Ah, não. Na hora que eu quiser, eu largo isso. Irmão, não larga. Se você não orar como salmista, ensina-me, Senhor, o teu caminho, me faça andar por ele, e faça o meu coração temer somente ao Senhor. Se você não fizer essa oração diante das propostas mundanas, você vai fazer o que Romanos capítulo 8 diz que nós, na maioria das vezes, fazemos, pendemos para o pecado, por causa da natureza pecaminosa. Mas você, como crente, tem condição de fazer isso, essa oração. Gosto muito de Mark Lloyd Jones, um outro influenciador, e orando também sobre isso, ele disse o seguinte: faze meu coração tornar-se singelo. Tira dele as duplicidades, as pregas e as dobras que lhe ofuscam a visão. Senhor, o meu coração, ele muitas vezes está cego. Limpe a visão do meu coração. E ele finaliza: deixe-o limpo, sincero, inteiramente isento de hipocrisia. Isso é pureza de vida. É ser sincero diante de Deus. Tiago vai concordar com isso. Quando ele diz à igreja que está sendo atacada, perseguida, o seguinte, Tiago 4, capítulo 4, gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Vocês não sabem que vocês não podem ter um coração dividido? Vocês não sabem que o coração de vocês é somente de Deus? Por isso, diante de toda essa vitrine mundana, ore ao Senhor, ore ao Senhor, ore ao Senhor. Ou seja, irmãos, não dá para querer as duas coisas. Muitas vezes a gente insiste que dá. Ah não, eu posso conhecer ao Senhor e ao mesmo tempo conhecer o mundo. Não, você não pode. Ah não, eu posso receber as promessas do Senhor e também as propostas do mundo. Não, você não pode. O que nós podemos, e somente isso, é viver de acordo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus insiste que o nosso papel é ser exemplo. É que as pessoas olhem para nós e nos vejam como pessoas que podem acrescentar positivamente à vida delas. E se você fizer isso através da palavra de Deus, ensinando, pregando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus no seu dia a dia, certamente esse lado positivo, ele vai ser aquilo que é devido e que vai acrescentar muito mais na vida de qualquer outra pessoa. Então, irmãos, esse é o desafio para mim e para você nesta manhã. Ao sairmos daqui, sermos exemplo. Não importa se você é jovem, adulto, idoso, criança, não importa. Que ao olhar para você as pessoas possam aprender de você e, sobretudo, aprender de Deus. Porque você é crente, glória a Deus por isso, a identidade de Deus está em você. O caráter de Deus está em você. E o caráter que deve ser expressado lá fora é o caráter desse Deus. Como disse, não sei você, mas eu acho isso muito sério. Muito sério. Desafiador. Possível de ser praticado. E algo muito sério. E pensando nessa prática, quero dar para você algumas aplicações. Primeiro, seja benevolente no falar. Benevolente no falar. Aquelas palavras amargas, aqueles ataques que lançam contra você, retribua tudo isso sim, mas retribua com palavras gentis, amáveis. Bendize o seu próximo. Não haja para com ele com maldição, não use a sua boca para isso. Que saia palavras produtivas, boas da sua boca. Segundo, seja verdadeiro no falar. Isso é outro desafio. Não aqui, irmão, mas o que há de crente mentiroso aí fora, como diz o outro, não está no gibi. Então, que as pessoas possam te reconhecer pela veracidade das suas palavras. Que seja assim como o Senhor disse,
O que venha sair da sua boca seja sim, sim e não, não. Acabou. E o que passar disso é o quê? Procedência maligna. Seja verdadeiro. Conheça os mandamentos de Jesus e os siga. Não tem como você exercer a sua fé se você não conhecer os mandamentos de Jesus. Não tem como você olhar para a sua vida e perceber se houve ou não uma mudança de comportamento, se você não conhecer os mandamentos de Jesus. E aqui eu indico um livro para você. John Piper escreveu 50 mandamentos de Jesus. O que Jesus espera de seus seguidores é o nome do livro. E ali você vai ter listado 50 mandamentos saídos da boca do próprio Jesus. Quer conhecer os mandamentos de Jesus? Compre esse livro e leia. Eu estou fazendo um discipulado com uma sobrinha de 10 anos, que foi convertida ao Evangelho, e nós estamos estudando esse livro. Assim vamos exercer a fé e vamos perceber, no mínimo, se há ou não uma mudança constante de comportamento. Conheça os mandamentos de Jesus. Faça o bem a quem quer que seja. Faça o bem a quem quer que seja. Como disse, o amor não depende de afeições. Não. Não depende se você foi com o santo dele ou não. Não depende disso. Depende de uma necessidade e uma possibilidade de sanar aquela necessidade. Você tem essa possibilidade? Então sane, ame, pratique isso. Descanse em Deus e nas promessas de Deus. Assim nós exercemos a nossa fé. É crendo que o nosso futuro já está pronto e descansando nisso. O mundo caminha a passos largos para uma podridão e para uma condenação. Você não. Você é servo de Deus. Você é um salvo. Está caminhando para a glória eterna. Descanse nisso. Descanse nisso. Por fim, diante do erro, diante do pecado, diante da impureza de vida, confesse ao Senhor, se abra ao Senhor, até porque você não pode esconder nada dele, e peça perdão, e conte com esse perdão, conte com o perdão de Deus. Deus, Ele tem intenção em nos perdoar dia após dia, as nossas falhas, os nossos erros, os nossos deslizes. Então, peça perdão ao Senhor. Se por acaso há impureza de vida no seu coração e na sua prática de vida, se arrependa disso no nome de Jesus e se volte para Deus. Porque somente ao lado de Deus nós vamos cumprir o nosso papel, que é de ser exemplo para os fiéis e para todos os demais que estiverem à nossa volta. Amém, meus irmãos?